Bom dia, meus queridos. Então, para mais uma aulinha, vamos continuar falando de força. Já deixei lá a lista de exercícios para vocês, tá? Então, vocês pegam lá a lista, façam, começam a fazer já, né? Não deixem para a última semana ou para o último dia, como tem a maioria, né, acaba deixando, que eu sei como que é, já fui aluno, já passei por isso aí. Então, não pense que eu não sei como que tudo funciona, tá? Então peguem e façam a lista, não deixe para a última hora, uma lista mais comprida. Já deixei 3 semanas, tá? Então não, se tem 3 semanas para fazer, não quer dizer que tenha que fazer nas últimas 3 horas, beleza? Tá. Hoje a gente vai continuar falando de forças. Hoje a gente vai falar um pouquinho da força de atrito, que é um pouquinho mais complicadinha, e da força elástica, tá? Essa é mais tranquila. Então, são essas duas forças que a gente vai falar hoje, tá? Para finalizar essa parte de forças. Então, tem a lista ali para vocês fazerem também, tá bom? Então, vamos parar de enrolar e começar a nossa aula, né? Vou pegar aqui e apresentar, para vocês conseguirem ver a apresentação. Então, aqui, ó, forças de atrito. Então, ali tem o pneu de um carro, né? Então, a força de atrito, por mais que a gente ache que ela é prejudicial, né? Que ela vai dissipar energia, vai fazer as coisas parar, não vai deixar as coisas em movimento, fazendo gastar mais gasolina no nosso carro, né? Isso tudo é verdade. Mas a força de atrito também, ela é importante, porque sem ela a gente não conseguiria andar, um carro não ia funcionar. Tá? Então, a força de atrito, do mesmo jeito, ele faz o carro parar e também faz o carro arrancar, né? Então, se o atrito for baixo, o carro patina. Então, tem que ter um bom atrito para esse carro conseguir, né, que a roda gire e ele vá para frente. Então, a força do atrito tem seus problemas, mas sem ela a gente não conseguiria nem caminhar, né? Quando a gente caminha, a gente usa a força de atrito, a gente põe nosso pé, né, em contato com o chão e empurra esse chão para trás, né? Já que a gente não consegue empurrar o chão para trás, o chão acaba empurrando nós para frente, tá? Então, a força de atrito é o principal fator que consiga, que possibilita a gente conseguir caminhar, tá? Senão não funcionaria, né? Então, sem ela a gente não conseguia, né, conseguia caminhar, não conseguia nem se movimentar. Beleza? Então não pense que a força de atrito é só ruim, ela também é muito boa, né? Para que possibilite nossos principais meios de locomoção funcionar de forma adequada. Beleza? Então, ali, ó, a força de atrito se opõe localmente na região de contato entre as duas superfícies ao movimento ou à tendência do movimento de cada corpo. O que isso significa? Né? Que essa força de atrito ela vai ser aplicada no contato entre duas superfícies, né? Então, eu preciso ter o contato entre duas superfícies para existir essa força de atrito. E ela se aplica nesse contato, tá? E ela sempre se opõe ao movimento, ela é sempre contrária ao movimento ou à tendência desse corpo entrar em movimento. Muitas vezes o corpo está parado, não tem movimento, mas eu estou tentando fazer esse corpo entrar em movimento, mas a força de atrito é tão grande que eu não consigo empurrar. Então pense em conseguir empurrar uma pedra muito pesada em cima né, no chão. Se tem uma força de atrito, né, conforme a gente vai ver que a força de atrito é proporcional aí à força normal, que é proporcional à massa. Então, quanto mais pesado o corpo, né, maior a massa desse corpo, maior vai ser essa força de atrito. Depois a gente vai entender por que isso. A gente vai tentar empurrar essa pedra não vai entrar em movimento. Então a força de atrito vai se opor a esse movimento, tá? Então, né, é ela que não está deixando essa pedra entrar em movimento. Mas que eu tente empurrar, mas eu não tenho força suficiente para vencer essa força de atrito, tá? Então por isso que a força de atrito é contra o movimento e se
e ou a tendência do corpo a entrar em movimento, tá? Outra coisa, professor, mas o professor falou que ela ajuda a entrar em movimento? Sim, né? Pneu do carro, ou nós caminhando. O que vai acontecer? O pneu do carro vai tentar empurrar essa terra para trás, já que não vai conseguir empurrar o nosso planeta, a nossa estrada para trás, o que vai acontecer? Ele vai acabar empurrando o nosso carro, o nosso corpo para frente, né? Por isso que né, também ela ajuda a entrar em movimento, do mesmo jeito que ela não deixa entrar em movimento. Né? Então, a mesma coisa que nos coloca em movimento, nos tira do movimento. E essa coisa é a nossa querida força de atrito. Beleza? Então, a força de atrito, né? Como eu falei, ó, a pessoa está aqui fazendo força, tentando colocar essa caixa em movimento. Mas essa caixa, ela tem uma superfície de contato. Qual é a superfície de contato? O fundo da caixa com o chão. Nessa superfície ali, aqui tem um aumento, né? Vamos pensar que aqui eu fiz um zoom nessa parte da caixa aqui, ó. Então, aqui vocês veem que o chão não é completamente liso, tem algumas ranhuras, né, alguns detalhes. E esses detalhes que trancam, né, essas ligações que acabam trancando a caixa, não permitindo que ela entre em movimento, tá? Isso é microscópio, a gente não consegue ver no olho nu, tá? Mas é isso que não permite que a nossa caixa entre em movimento, beleza? É daí que surge a força teatril, por isso que ela é localmente, ela é na superfície de contato entre essas superfícies, é onde que há o contato entre os dois corpos, né? Nesse caso, o chão e a caixa é os dois corpos. Beleza? Para calcular a força de atrito, né, é bem simples, né? A gente tem um coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito ele depende da superfície, né? Tem superfície que tem maior atrito, tem menor atrito, né? O gelo. O gelo tem um coeficiente de atrito muito baixo, por isso que quando a gente vai tentar caminhar em cima do gelo, a gente cai, não consegue caminhar, tá? Por causa que esse coeficiente de atrito é muito pequenininho. Então, o coeficiente de atrito depende das duas superfícies, tá? A borracha, no que a gente usa no nosso pneu do carro, tem um bom coeficiente de atrito, juntamente com o asfalto. Então, né, o coeficiente de atrito, pensa que o coeficiente de atrito não é de um ou do outro, é das duas superfícies em contato. Tá? Então, esse coeficiente de atrito que a gente usa o Mi ali, né, depende das duas superfícies, beleza? É um valor adimensional, ou seja, não tem unidade, não tem nenhuma unidade, é um valor, pronto, é 0,3, é 0,4, tá? É 1,2, tá? Não, esse coeficiente de atrito não depende do, não tem coeficiente, não tem unidade de medida, tá? É só um valor, tá? Nós temos a força de atrito, né? Aqui a FAT máxima, aqui a força de atrito máxima, a gente vai entender por que essa força de atrito ela pode ser máxima, né? Ou pode ter um valor menor. Aqui eu ponho máximo porque é o máximo força de atrito que esse corpo consegue segurar, né? Que essa fórmula consegue nos dar. Então, é um valor de atrito máximo. A gente vai ver que, às vezes, essa força de atrito não é máxima, pode ser um pouquinho menor. Tranquilo? E, por último, o TP normal, né, que a gente estudou é uma força que a gente estudou na aula passada, e a gente sabe que essa normal, né, se a gente tiver no plano, essa normal vai ser praticamente a força-peso desse corpo, tá? Então, muitas vezes a gente vai usar a linha normal, né, como a força-peso do corpo. Mas, claro, que não esqueça que a força de atrito aqui é proporcional a normal, né? Então, a força de atrito máxima é igual o Mi vezes a normal, ok? Porque depois a gente vai ver o plano inclinado e o valor para calcular essa normal é um pouquinho diferente, a forma de calcular a normal é um pouquinho diferente, tá? Então, não esqueçam que é sempre proporcional à normal. Quando está no plano, é fácil. A normal vai ser o peso desse corpo, então é bem simples de calcular. Tranquilo? Então, a força de atrito máxima vai ser igual ao coeficiente de atrito, que depende das superfícies, vezes a minha normal, tá? Que tem uma relação direta com a massa do corpo. E assim calculamos a nossa força
de atrito máximo. Mas, sempre pode piorar, a força de atrito ela pode ser de dois tipos. Ela ainda pode ser do atrito estático, ou seja, que não existe arrasto entre as superfícies, né? Quer dizer que uma superfície está parada em relação à outra, eu não estou arrastando, né? Então é a caixa parada lá, eu não arrasto ela. E eu tenho o atrito dinâmico. O atrito dinâmico é quando tu está arrastando, uma superfície está arrastando por cima da outra, né? Eu estou empurrando a caixa e essa caixa está se movimentando, ela está se arrastando em cima do chão. Tá? Então, eu tenho esses dois tipos de atrito. Por que difere? Porque o atrito estático, né, que a gente vai chamar do coeficiente de atrito estático μe, tá? Então, esse μe é o coeficiente de atrito estático, né? É o que vai entrar lá no gazinho do Mi da fórmula passada. Ele é maior do que o coeficiente de atrito cinético. Beleza? Então, o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito cinético. Como assim? Tem aqui uma fórmula, um gráfico, né? Então, aqui eu tenho a força de atrito estático, que chamou de FE, e FC, a força de atrito cinético ou dinâmico, né? Então, a gente também vai ver os dois nomes, né? Cinético e dinâmico quer dizer que é o atrito em movimento, que tem um arrasto, beleza? Então, se vocês observarem, a força que, né, está sendo elevado, estou fazendo uma força aqui para empurrar, e esse corpo está parado. De repente, eu chego até aqui, ó, nessa força aqui, ó, né, que é o valor da minha força do atrito estático. Ou seja, esse meu corpo entra em movimento. Quando ele entra em movimento, a força de atrito cinético já cai. Por quê? Porque como o coeficiente do atrito estático é um pouco maior que o coeficiente do atrito cinético, a força vai ser um pouco maior. Tá? Então, é difícil eu colocar o meu corpo em movimento, mas depois eu consigo empurrar com uma facilidade um pouco maior. É isso que significa essa força do atrito estático ser maior que o atrito cinético. Vamos só voltar aqui, que aqui eu quero falar de mais uma coisa. Isso é muito importante no nosso dia a dia, né? O ABS funciona a partir desse princípio aqui, tá? É meio complicado explicar isso, né? Mas é assim que funciona, né? O ABS, ele não deixa as rotas travarem, né? Então, o ABS é um sistema do carro que vai lá no freio e é automático e não deixa a roda travar. Quando eu piso no freio com vontade, né, esse sistema computadorizado vai equilibrando, né, as forças de freio em cima de cada roda para que essa roda não trave. Por que isso? Porque quando ela está girando, ela tem sempre um contato, né, com o asfalto. E nesse contato ele está parado, porque o pneu gira, mas ele não tem um arrasto, ele só vai girando em cima do asfalto, tá? Então, nesse caso, quando o pneu gira, o atrito ele é estático. A partir do momento, se eu deixar, né, ou melhor, meu ABS não funcionar, ou meu carro não tem ABS, o que vai acontecer? A partir que eu pise no freio, essas rotas vão deslizar, né? E se deslizar, eu tenho um atrito cinético, que é menor, ou seja, meu carro vai demorar mais tempo para parar, porque a força de atrito é menor. Então, o ABS ele funciona com esse princípio aí dos atritos estáticos e cinéticos. Então, quando a roda está girando, o atrito é estático. Quando a roda está parada, deslizando sobre o asfalto, né? Ela está parada, ela não está girando, mas ela está arrastando sobre o asfalto. Como ela está arrastando, esse meu atrito é cinético. Beleza? O ABS funciona dessa maneira. Por mais que pareça uma rota girante e o atrito é estático, sim, porque ela está, né, sempre com o mesmo contato, né? A roda vai descendo assim, ó, ela vai tocar, mas ela não desliza, ela vai estar meio que parada em relação ao asfalto, porque a roda que gira, né, não tem aquele deslizamento, não tem aquele derrape sobre o asfalto. Quando derrapa, o atrito é cinético. Tá? Então, essa é a diferença entre os dois atritos. Para tentar facilitar um pouquinho a vida, a gente vai fazer um exercício, tá? Para tentar entender um pouquinho melhor essa questão do atrito.
Ó, vou ler aqui o exercício para vocês. Um bloco de madeira com massa de 10 quilos é submetido a uma força F, que tenta colocá-lo em movimento. Né? Vou tentar empurrar esse bloco de 10 quilos. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície é 0,6, como falei, é sempre, né, entre as duas superfícies. Ó, entre o bloco e a superfície vale 0,6. Isso aqui é o meu μ, aquela letrinha grega esquisita. Tá? Não tem dimensão, como falei, não tem unidade. Calcule o valor da força F necessária para colocar o bloco na situação de iminência, ou seja, quase fazendo esse bloco entrar em movimento. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui tem a aceleração da gravidade, né? Por que me deu a aceleração da gravidade? Porque eu vou precisar ter que calcular normal. A normal, eu vou precisar dessa aceleração da gravidade. Beleza? Então, aqui eu tenho um próximo. Vamos ver aqui se eu consigo pegar minha canetinha. Ó, eu tenho a minha superfície, tenho o bloco, eu tenho uma massa de 10 quilos, tá? E tenho a minha força F, que eu quero fazer esse bloco entrar em movimento, tá? Então, aqui eu tenho a força peso, não tá ficando muito reta, mas é a força peso aqui empurrando isso para baixo. Contra a força peso, a gente viu que a gente tem a força normal. Nesse caso, eu vou chamar só de o N aqui de normal, tá? Vou botar Fn, mas vou botar só N para facilitar. Então, a normal N. Então, né, nesse caso, a minha normal vai ser o mesmo valor que a força peso, né? Porque uma empurra para baixo, outra empurra para cima, uma é contra a outra. Então, elas têm o mesmo valor, tá? Para calcular a normal aqui, vai ser o quê? A força, a massa, vezes a gravidade, né? A massa é 10 e a gravidade também vale 10. Então, a minha normal, nesse caso, vale 100 newtons. Não confundam o N de newtons com o N de normal, né? Esse aqui é o normal que vai na frente, é igual a 100 newtons. Que o Nzinho aqui é o newtons que vai na unidade, beleza? E tem o meu Mi, que vale 0,6, né? Ali não especificou, né, que era coeficiente de atrito estático ou cinético no Mi, mas ele disse que esse corpo está parado, né, na iminência. Então, a gente sabe que aquele Mi ali é um Mi estático. 0,6. E a gente sabe que a minha força de atrito vai ser igual o Mi, nesse caso é o MIE, vezes a normal. Então, a força de atrito, nesse caso, vai ser 0,6 vezes a normal, que vale 100. Então, a minha força de atrito vale igual a 0,6 vezes 100, 60 newtons. Então, aqui a força de atrito, tá? A força de atrito é contra. Então, a força de atrito vai apontar contra o movimento ou contra a iminência desse corpo entrar em movimento. Então, essa força está tentando fazer o corpo entrar em movimento para lá, mas a força está segurando esse corpo. Então, qual é a força, né, de iminência? Qual é a força que vai fazer esse corpo entrar em movimento, né? A força de iminência de fazer esse corpo entrar em movimento tem que ser o mesmo valor da força de atrito. Então, a força de iminência aqui, a resposta seria 60 newtons.
Como assim, professor? Pensa da seguinte maneira, qualquer força abaixo de 60 newtons, esse corpo não entra em movimento. Qualquer força acima de 60 newtons, esse corpo entra em movimento. Ok? Então, se for 60,1, esse corpo entra em movimento. Se for 50,9, esse corpo não entra em movimento. Se for 60, ele vai ficar paradinho, também não vai entrar em movimento. Mas qualquer coisinha acima, ele vai entrar em movimento. Ok? Então, é assim que a gente faz, tá? Tem outra pergunta um pouquinho mais capciosa, né, que é importante, né? Se eu perguntasse assim, ó, vamos dizer que eu faço, né, pensando aqui, vamos dizer que eu faço uma força de 50 newtons aqui, né? E a gente sabe que a força de atrito, né, nesse caso, ela segura até 60 newtons, tá? Eu fiz uma força de 50 newtons para esse corpo entrar em movimento. Esse corpo não entrou em movimento, tá? Aí eu estou lá empurrando com 50 newtons e pergunto para vocês qual é a força de atrito. Daí vocês vão calcular, 60 newtons, pessoal. Errado, tá? Essa é a força de atrito máxima, né? É até o máximo que ele suporta antes de entrar em movimento. Mas nesse caso, se eu empurro meu corpo com 50 newtons, a força de atrito vai ter que ser 50 newtons. Por quê? Porque senão esse corpo entra em movimento, né? Para o lado contrário, a força de atrito não consegue empurrar ele, só consegue segurar, tá? Então, se esse F vale 50, a força de atrito tem que valer 50. Se esse F valesse 10 newtons, a força de atrito para segurar esse corpo ali tinha que ser 10 newtons. Mas a força de atrito máxima, se lembra por que tem o máximo lá? É até 60 newtons. Ela até 60 newtons ela consegue suportar. Acima disso, o corpo vai entrar em movimento, tá? Mas não quer dizer que ela fale sempre 60 newtons, essa força de atrito. Vai depender da força que eu estou tentando empurrar. Vamos dizer que meu corpo está paradinho, ninguém está fazendo força sobre ele. A minha força de atrito vale zero. Né? Para esse mesmo corpo. Ele está lá, mas eu não estou empurrando ele para segurar ele, porque ninguém está empurrando, tá? Porque sempre que se aparece uma força maior, esse corpo entra em movimento. Então não pode entrar em movimento. Ok? Então tem que ficar bem clara essa relação, né? Que a força de atrito também ela é máxima porque ela segura até esses, né, o valor que a gente calcula ali. Mas se for menor, né, ela vai ter que ter um valor menor também. Beleza? Então tem que sempre tomar muito cuidado nessa parte aí da força de atrito. Por último, a gente tem a força elástica. Né? A força elástica é uma força, né, que está diretamente ligada à mola, né, sobre a deformação da mola. Então, é o quanto eu consigo apertar essa mola deforma, ou o quanto eu consigo esticar um elástico. Tá? É sobre a deformação desses materiais. Né? Então, quando eu deformo esse material, né, ele estica, mas ele tem a capacidade de voltar para o tamanho dele. Né? Então, para esticar ele, eu preciso fazer uma força, mas quando ele volta para o tamanho dele, ele me fornece uma força. Então, essa força a gente chama de força elástica. Essa lei afirma que quando se aplica uma força sobre uma mola, ela se deforma, tanto a origem é uma força elástica, que tem a mesma direção da força externa, mas sentido oposto. Claro, se eu empurro a mola, ela quer empurrar a minha mão no sentido contrário, né? Se eu estico um elástico, ele quer puxar de volta, né? Então, sempre no sentido contrário da força que eu estou aplicando é o que a mola faz, tá? Então, a gente chama essa força sempre uma força restauradora, porque tem esse sentido contrário. A força elástica aqui, ó, ela vai ser proporcional, né, ao quanto eu desloquei meu corpo aqui, ó, o valor de x, tá? Então, aqui eu tenho um tamanho da minha mola natural, ou seja, sem força nenhuma aplicando sobre ela. Agora, se eu aperto ela ou eu estico ela, eu estou deformando. Quanto eu deformar, né, ela vai me dar uma certa proporção a essa deformação ou a elongação da mola. Ok? Essa deformação ou elongação a gente chama de X, tá? E também, né, essa força elástica também vai depender do tipo da mola que eu vou usar. Né? Se eu tenho molas mais duras, mais difíceis
te deformar ou te esticar, eu vou ter que usar esse valor, esse valor vai entrar ali no K, tá? Que esse K, na verdade, nada mais é do que a constante elástica, que, né, me diz o quão dura essa mola é, o quão difícil de deformar ela é, tá? Então, o K é diretamente ligado à mola, tá? As características físicas da mola, e a unidade de medida do K é Newton por metro, tá? E a deformação a gente usa em metro, tá? Então, né, quando eu multiplico Newton por metro vezes metro, os metros vão se cortar, porque um metro está embaixo, outro está em cima, e a força vai ficar, né, na unidade de Newton. Beleza? Então, se a minha constante elástica estiver em Newton por metro, minha deformação tem que estar em metro. Ah, professor, mas ele me deu uma constante elástica de Newton por centímetro. Aí minha deformação tem que estar em centímetro. Beleza? Tá? Não esqueça que o x é essa diferença do tamanho natural da mola, né, para o tamanho que eu, né, deformo essa mola. O x é o quanto eu deformei, é o quanto que eu mudei o tamanho dessa mola. Ok? Opa, só voltar aqui. Então, a equação é essa aqui, tá? Em alguns livros a gente, né, vai usar, a grande maioria aqui a gente usa um sinal de menos, tá? Aqui, por que vocês vão encontrar um sinal de menos? Tá? Porque é uma força restauradora, é contra o movimento, tá? Ou seja, se o X deformou para cá, a força é para lá. Ou se o X deformou, né, para frente, a força é para trás. Então, é só, né, por isso que tem um sinal de menos ali em muitas equações, tá? Mas se for calcular em módulo, né, não precisa usar ele, tá? Mas às vezes vocês vão, né, ver esse, né, em outro lugar, fazer uma outra pesquisa, vão encontrar o sinal de menos, a pessoa não passou, mas esse sinal de menos significa que a força é uma força restauradora que é contra o movimento, né? Se a gente puxa a mola para um lado, ele empurra para o outro. Beleza? Para finalizar, a gente faz mais um exercício aqui de força elástica. Então, aqui, ó, é um exercício da UFO, né, do vestibular da UFO. O tiro com arco é um esporte olímpico, né? Tá bem no momento da Olimpíada, né? Tava passando ali o tênis de mesa agora há pouco, né? Então é um esporte olímpico desde a realização da segunda Olimpíada em Paris no ano de 1900. O arco é um dispositivo que converte energia potencial elástica, né? Que vai ser essa energia que a gente vai armazenar nessa mola, né, armazenada quando a corda do arco é tensionada em energia cinética, é transferida para a flecha. Então, né, eu puxo o arco e esse arco, né, vai devolver essa força em cima da flecha, por isso que a flecha vai ser jogada para longe. Em um experimento, medimos a força F necessária para tensionar o arco até uma certa distância x, obtendo os seguintes valores. Então, a força aqui está em Newton, e a deformação aqui, ó, ele já deu diretamente a deformação em centímetros, beleza? Então, aqui, ó, eu faço uma força de 160 newtons, meu arco deforma 10 centímetros. Se eu fizer 320, meu arco deforma 20 centímetros. Se eu fizer 480, meu arco deforma 30 centímetros. Beleza? Então, aqui nesse caso, vocês podem ver que se eu construir um gráfico com isso aqui, né, vai formar uma reta, né, inclinada, que essa reta inclinada tem tudo a ver com a nossa constante elástica. Mas não se preocupe com isso, para calcular aqui de uma maneira muito simples, né? Como eu sei que eu quero calcular aqui a constante elástica, o K, e eu sei como que eu faço isso, né? Eu tenho uma equaçãozinha que diz o quê? F, que é a minha força elástica, F e L, vai ser igual a K vezes X. Ó, esse é a minha força elástica que eu tenho que fazer para tensionar meu arco. Então, posso pegar qualquer valor, né? Vou pegar aqui o 480. Vocês podem pegar qualquer desse valor que vai funcionar igual, tá? E, então, eu tenho que pegar o 30. Então, a minha força elástica é 480.
Newton vezes o K que eu quero calcular, vezes o 30 centímetros. Estou botando a unidade aqui, tá? Não é só para mostrar para vocês, né, como que vai ficar. Então, agora ficou, o K vai ser 480 newtons. 480 newtons dividido por 30 centímetros. Tá? Então, 480 dividido por 30, vou botar aqui embaixo, tá? Então, esse meu K né? 480 dividido por 30, a gente pode cortar um zero aqui, fica 48 por 3, que vai dar 16. Então, isso aqui vai ser o quê? 16 o quê? Newton por centímetros. Então, essa unidade aqui, né, a minha constante elástica está em Newton por centímetro. Botei a unidade só para vocês perceberem ali que, né, conforme eu tenho a unidade aqui, eu vou ter a minha unidade da constante elástica. Então, a resposta aqui vale K igual a 16 newton por centímetro. Essa é a minha constante elástica desse meu arco, né? Que nada mais é que vai ser posso pensar ele como uma mola ou como um elástico ali, tá? Então, por hoje era isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Então, não esqueça de fazer a lista de exercícios, tá? Qualquer dúvida, eu estou ali no WhatsApp, só mandar, perguntar. E, né, vamos fazendo ali para que vocês conseguirem entender um pouco melhor. Ah, professor, mas é difícil. Claro que é difícil. Nunca falei para vocês que é fácil, tá? Mas vocês só conseguem aprender se fizerem o exercício. Sem treinamento, não tem como, né, conseguir fazer os exercícios ali. Beleza? Um grande abraço a todos, tá? Fiquem bem e até a semana que vem que a gente tem a nossa aula presencial. Por, por aula síncrona, presencial ainda não, desculpa aí. Isso aí é a vontade da aula presencial para vocês conhecerem e conhecer vocês, pessoalmente que eu ainda não conheço, tá? Mas ainda é síncrono, tá? Então não tem nada a ver com presencial, tá bom? Um grande abraço a todos e fiquem bem. Valeu, galera.